A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Pinhel. Vou meditar aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa questão é uma questão um pouco polêmica sobre o dízimo. Existem pessoas que discordam do dízimo hoje, no tempo da graça. Glória a Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema, dízimo. Glória a Deus. Nós sabemos que o dízimo, ele antigamente era devolvido através de plantações, né? E as pessoas antigamente tinham as suas roças, né? Os servos de Deus judeus, e plantavam vinhas, coisas aí, e eles colhiam e deixavam ali uma parte sem colher. Era dízimo e várias formas de dizimar, né? Que não é só em espécie. Glória a Deus. Mas o tempo foi mudando, né? As coisas foram renovando, né? Foi tudo, cada cultura de um país é uma cultura diferente. E hoje o que predomina é a espécie, é o dinheiro, né? Então hoje as pessoas têm mais bens em dinheiro e preferem, né? Dizimar do seu soldo, daquilo que ele ganha, glória a Deus, daquilo que ele produz, seja ele trabalhador, seja ele informal, ou seja seja um empreendedor, seja um trabalhador empregado. Mas vamos lá. Quando o Senhor fala aqui, foi o Senhor que está falando. A profecia, a mensagem aqui está vindo do Senhor. E nós sabemos que o Senhor não sofre avaliação. Tudo que sofre avaliação é imperfeito. E Deus não é imperfeito. Se você for ver aqui, aleluia, ele fala que quem não devolve dízimo, aquele se referindo ao povo de Israel, está roubando. Ele está chamando de ladrão. Ele não está dizendo aqui que é uma coisa desnecessária. Porque quando ele começa dizendo que roubará o homem a Deus, glória a Deus, então por que ele está dizendo aqui, dizendo que quem não devolve o dízimo está roubando do Senhor? Aleluia. Vem aqui a resposta, irmãos. Aqui no capítulo, glória a Deus, no versículo 10 do capítulo 3, que ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? O dízimo ele foi feito por causa do homem, né? Os levitas, as pessoas que se dedicavam ao serviço da casa do Senhor, que propagavam o evangelho, que tinha que ter seu tempo dedicado ao Senhor, tempo dedicado ao Senhor para fazer a sua obra, amém? Então, o que acontece? Aleluia. É o gatinho aqui pulando no fio. Desculpe. O que acontece? Glória a Deus. Por ele se dedicar ao Senhor, não ter como passar mais tempo desenvolvendo uma atividade secular, eles viviam na obra. Então, não era justo passarem necessidade e fazendo a obra de Deus, evangelizando, cantando, adorando ao Senhor, e ter suas famílias passando necessidade, então, e também para fazer o serviço da casa do Senhor.
os holocaustos, as coisas tinham que ter provisão. Então as pessoas levavam o dízimo, né? Devolviam o dízimo, porque o dízimo não é dado, é devolvido, porque não é do homem. Você produz algo, Deus lhe deu saúde, lhe deu condição, né, de você desenvolver sua empresa, seja o que for. 10% de tudo que você está desenvolvendo, glória a Deus, pertence ao Senhor por ter te dado saúde, por ter feito tudo de bom na sua vida. Você não é grato, glória a Deus, em devolver, em reconhecer que Deus te deu saúde, capacidade, né, abençoou, glória a Deus. Então, vamos falar sobre algumas polêmicas aqui sobre o dízimo. Existem pessoas que citam ponto bíblico, desconstruindo a questão do dízimo. Irmãos, eu acho o seguinte: eu, como apóstolo do Senhor, chamado, mesmo sendo pequenininho, para esse ministério, que o dízimo é necessário, sim. O dízimo é necessário, é bíblico, não é algo da lei somente, é algo de todo o sustento do Evangelho, e toda esse culto a Deus, faz parte de todo esse culto a Deus. Porque você vê que na graça, né, tem vários pontos que eu poderia citar disso, da graça, em que as pessoas ofertavam, né? Tem uma parte em que Jesus está observando as ofertas no gasofilácio, as pessoas colocando, com certeza eram ofertas, eram dízimos, e vê uma viúva e coloca, e o Senhor observa que diz que ela que dizimou, que ofertou, na verdade, mais que todos, que ela deu da sua pobreza. Aleluia. O intuito do Senhor, aleluia, a observação dele, e ele fala daquele ato daquela viúva, não era o fato de que os outros não davam, não. Mas ele estava dizendo que ela se esforçou e deu mesmo sem ter condição. Ela ajudou, ela devolveu, amém? Ela ofertou mesmo sem ter condição. Por que o Senhor observaria isso se ele tivesse abolido isso? Porque estava na lei, segundo algumas pessoas. Irmão, na verdade, as pessoas usam, sabe do que? Do mau senso. Nós temos que usar do bom senso, irmãos. Entendeu? Quem é contra dar o dízimo, fique sendo roubador você só. Mas não ensine outras pessoas a ser roubadoras, a não serem coerentes, ajuizadas. Porque o que é que pesa a mim como cristão? Devolver o que é de Deus. Aleluia, se eu sei que é para pagar uma luz, se é para poder ter mantimento na casa do Senhor. Por quê? Se o Senhor me orientou, aí fico usando contexto entre aspas, né? Coisas que eles interpretam segundo o bel prazer deles, entendeu? Glória a Deus. Instituições, igrejas que se dizem cristãs, que são contra o dízimo, simplesmente pelo fato de não quererem devolver o que é de Deus. E o versículo 8 diz que chama de roubador. O que é um roubador? Hein? Então Deus não vai falar uma coisa em uma época e vai deixar de falar outra em outra época, porque estamos na graça, certo? Então vamos ser mais ajuizados, vamos parar com esse assunto, entendeu? De você não querer devolver e querer ensinar as pessoas, colocar como doutrina, como mandamento, não dar o dízimo. Glória a Deus, não devolver o dízimo. Isso é de pessoas mesquinhas. Agora o dinheiro você pode gastar em viagens vaidosas, não que você não possa fazer sua viagem para se distrair, mas gasta dinheiro com sua viagem vaidosa, né? Porque tem muitas viagens desnecessárias, né? Existem gastos em bebidas, em coisas perecíveis, que Deus não se agrada, e devolver o que é de Deus para mantimento da casa de Deus. Essa polêmica toda, pessoas usam em redes sociais para estar falando contra, dizendo que Deus não quer. Irmãos, nenhum cristão coerente, nenhum cristão verdadeiro, nenhum cristão equilibrado de juízo, que tem comunhão com Deus, vai contra o dízimo, contra alguém ofertar ou dizimar. Agora eu sou contra sim
a pessoa usar do dízimo para comprar jatinho. Você está entendendo? Usar do dízimo para comprar coisas desnecessárias que a gente vê que são atos de corrupção para se manter a família, amém? Alimentar a família, pagar as contas da igreja. Se a pessoa é um levita, se ele é um sacerdote e ele não tem de outra forma de sustentar sua família e faz a obra, ele vai ficar com fome. O Senhor é a porção dele. O Senhor sempre foi a porção dos levitas e ele faz questão disso. Porque quando ele usa o profeta, ele fala, roubará o homem a Deus. Porque ele se manifesta dessa forma. Hein? O Senhor ia ter isso nele um dia e outro dia não ia ter mais? Não. Agora existem pontos na Bíblia que o Senhor deixou bem claro que está no Velho e no Novo Testamento não se deve cobrar para ser feito. Você está entendendo? E sobre essas questões vamos falar depois em outro vídeo. Mas sobre dizimar, não roubará o homem a Deus. Seja coerente, seja ajuizado. Se você quer roubar, não ensine os outros a roubar. Amém? Esse é meu pensamento. Essa é a doutrina bíblica. Isso não é algo que eu criei de mim mesmo. Porque eu quero que devolva. Eu não quero que a pessoa, aleluia, passe a ser um roubador. Aleluia. Agora, tem a ver com a salvação? Tem, irmãos. Tem a ver sim. Eu não vou dizer, se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Não é assim. Porque o dízimo é um mandamento e a gente devolve o dízimo. Glória a Deus, não precisa estar pregando o dízimo para as pessoas, dizendo assim, se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Não, não é assim. A pessoa vai para o céu através de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus que salva. Mas se a pessoa que é cristão sabe que tem a vida cristã, obrigações, mandamentos e preceitos do Senhor que precisa ser cumprido, o devolver o dízimo é um deles. Então vamos parar com essa coisa de estar discutindo que tem que dar dízimo e não dá. Deixa isso para os infiéis, deixa para os roubadores, porque todos que são contra o devolver o dízimo estão equivocados e podem se arrepender ainda, amém? Não vamos colocar o dízimo como centro de tudo, mas também precisa ser também cumprido, executado, amém? Em nome de Jesus, vamos devolver o que é do Senhor e assim vamos ficar em paz, amém? Glória a Deus, vendo a obra do Senhor, não passar necessidades, né? Ver a obra do Senhor andando, sendo fortalecida, as contas sendo pagas, porque já pensou num templo onde ensina a palavra de Deus, onde, aleluia, pessoas pregam, um servo de Deus dedicado à evangelização, eles precisam sair de um lugar para o outro, se locomover para pregar e não ter o transporte, não ter o que comer, depois de jejuar, depois de se consagrar ao Senhor, amém? Então que Deus em Cristo abra os olhos do entendimento de cada um, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, devolva o que é de Deus e não seja um roubador e depois fique ensinando por aí, aleluia, que não é preciso, ensinando as pessoas a roubar o que é de Deus. Deus abençoe e guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus.